Olá, queridos! Estamos iniciando mais um Conexão e hoje falando sobre relações internacionais. Esse é o assunto, o tópico do programa de hoje, para abrir o entendimento em alguns assuntos aqui, também trazendo um pouco o lado espiritual, né? Porque às vezes a gente leva tudo para o literal. E tem muitas coisas que acontecem no nosso país e outros países e até guerras que tem com o espiritual. A gente não percebe essas coisas. Mas nós vamos falar hoje sobre relações internacionais e para falar sobre esse assunto eu estou aqui com o pastor Gilson Alves, que é o nosso pastor da EGD Pedra de Guaratiba, na Estrada da Pedra 4652, é isso? É isso mesmo, pastor Ednilson. Deixa eu falar contigo. Da última vez que você veio aqui, você era dessa mesma igreja? Não, senhor. Houve uma mudança aí. Houve uma mudança. Da última vez que eu vim aqui, eu estava na igreja da Cerâmica, né? Cerâmica? Tá. Isso. Não, é porque eu li aqui e eu falei assim, poxa, será que eu estou lendo errado? Será que a produção colocou errado? Não. Então houve a tal mudança, o vento passou, como a gente fala. O vento passou, agora já estou em Pedras de Guaratiba. Tá certo. Seja bem-vindo ao programa Conexão, pastor Gilson. Obrigado, pastor Ednilson, aqui pela oportunidade. Deus abençoe a todos que acompanham essa programação. E vamos aqui, tentar ajudar para trazer um pouco de luz a essa pauta tão importante. Verdade. Bom, também com a gente está o pastor Alexandre Coutinho, também já conhecido do programa, do pastor Alexandre. Ele é de Vila São Luís. Pastor, seja bem-vindo em nome de Jesus. Olá, pastor Ednilson. Olá a todos os amigos. É uma bênção, um prazer poder estar aqui mais uma vez, contribuir com essa pauta tão importante, tão complexa. E eu espero poder contribuir bastante aí para o esclarecimento e entendimento de todos. Glória a Deus. Bom, pastores falando de relações internacionais. Olha só, hein? Como é que a gente está crescendo, né? No conhecimento, como a Bíblia manda, né, pastores? Crescer no conhecimento. E a gente também tem um pouco disso, porque, querendo ou não, a gente tem que estar sempre preparado, né? Então a gente tem que procurar sempre estar pronto. Vai que uma hora dessa o vento soprou para o pastor Gilson, saiu de Cerâmica e foi para a Pedra de Guaratiba, mas vai que ele, de repente, vai para uma Venezuela, para uma Bolívia, para os Estados Unidos, alguma coisa assim, e tem que estar dentro desse entendimento também, né? Quer dizer, não é só parte, digamos assim, humana, né? Não trata só de leis, de coisas humanas, também tem assuntos espirituais aqui. Com certeza. Nós vamos a um VT rapidinho, falando sobre esse assunto e voltamos já. Relações internacionais é a administração das relações entre povos, nações e empresas, em todas as áreas, seja econômica, comercial ou política. Também é avaliado os riscos de conflitos, avalia os cenários mundiais, política dos outros países e a possibilidade de negócios com outras nações. No atual governo, a política externa brasileira tem tido uma postura estratégica, defendendo os interesses nacionais, com investimentos na educação, tecnologia, ciências, desenvolvimento sustentável. Essas são algumas formas de consolidar o país no cenário internacional. Bom, o VT está aí falando sobre isso, sobre essas relações internacionais, aí fala sobre relação de países, a gente tem várias coisas, vários assuntos, é um assunto bem amplo, né? Verdade. Você vai trazendo, eu até trouxe mais um tópico, que é a parte espiritual da coisa também. Mas vamos lá, pastores, quais seriam as principais características que os senhores veem que não podem faltar para uma boa relação internacional? Então, pastor Ednilson, nós como pastores, né, e a gente está aqui tratando desse assunto que a princípio pode parecer não ter diretamente muito a ver com a questão eclesiástica, mas em se tratando de ganhar almas, a gente acaba olhando tudo a nível mundial. Sim. Inclusive, isso já está no nome da igreja, né? A Igreja Internacional da Graça de Deus. Então, a gente costuma, de certa forma, ter esse olhar mais amplo para a coisa, não apenas, apesar de eu ser um pastor de uma igreja local, num bairro situado no município no Rio de Janeiro, mas a gente procura ter, até tendo como grande referência no nosso ministério próprio, o missionário R.R. Soares, né? A gente olha de maneira mais ampla. E aí é impossível a gente não olhar essa questão na relação entre os países, até porque isso vai fazer com que a gente tenha portas mais abertas para uns países e para outros não. Então, acho que a questão da diplomacia, a questão da cooperação, a questão do respeito entre os países vai fazer com que as portas estejam abertas não apenas para a questão da pregação do Evangelho,
mas também para aquelas relações que fazem com que um país, por exemplo, cresça economicamente, na questão da educação, na questão da cultura, né? Sim. Então, a diplomacia, que eu acho que é extremamente relevante no caso. na questão das relações internacionais. Então, essas seriam algumas das características que o senhor iria elencar, no caso, para relações internacionais, a boa conversa, o bom convívio, troca de culturas, essas coisas. Exatamente. Entendi. Pastor Gilson. O pastor praticamente já falou tudo aí, mas é isso mesmo, essa facilitação, né? Para ter ali esse intercâmbio no lado político. Por exemplo, já que, só para ampliar um pouco, nós, pastores, digamos que Deus direcione um missionário para enviar um da gente lá para os Estados Unidos e a gente não fala o inglês fluentemente. Vai ser ruim para a gente. Vamos ter muita dificuldade, né? Muita dificuldade, até pegar a língua e tudo mais. Quer dizer, olha a dificuldade. Você já falando fluentemente, estando em outro país e cultura diferente, já é complicado. Verdade. Né? E hoje o inglês é uma língua universal. Uma língua universal, sim. E a segunda seria o espanhol. Então, falar outras línguas, não novas línguas, né, como a gente fala na igreja, a língua dos anjos não, mas falar outros idiomas seria um ponto importantíssimo também nessa relação internacional, né? Sim, com certeza. É de suma importância, né, pastor? Você saber o idioma, né, do local, e não somente o idioma, né, mas o aspecto também político, cultural. Né? Sim. Isso é muito importante, né? Costumes, né, por exemplo. São saber características importantes. Isso, ter esse conhecimento, né? Sim. Até para você saber se portar ali dentro daquela nação. Porque a gente vê o seguinte, você vai em outro país, por exemplo, Portugal. Você vai em Portugal, você vai ver algumas palavras em Portugal, você vai ficar assim, ó. É sério? Falou isso? Só que porque aqui é um baita de um palavrão. É verdade. É um baita de um palavrão. Sim. E lá não, lá é algo que todo mundo fala, porque é normal. Então você vai ver uma pessoa, de repente, numa posição de destaque, talvez até no altar, né? E a pessoa vai falar aquela palavra, você vai lá estar sentado, você é brasileiro sem essa experiência, você vai estar lá sentado. Caramba, essa igreja aqui de Portugal é um fracasso, é uma derrota. E aí depois você vai perceber que, na verdade, faz parte, é uma palavra normal lá. Então isso tudo é importante, porque para você, até para não haver nenhum tipo de aversão, discriminação, né? Senão aí vem a cultura, vem conhecer um pouco da linguagem, ou até bastante, né? Falar não só uma língua, mas ter convívio com outras línguas e culturas. Eu acho que isso são características importantes, né, dessa relação internacional. Sim, porque elas derrubam, inclusive, as barreiras, né, os muros, né? Essa questão do choque cultural, de fato, né? Acho que um primeiro contato, uma coisa é assistir pela TV, pela internet, através dos filmes, mas estar presente numa outra cultura, a questão do idioma, a questão dos gestos, é uma simples forma de você cumprimentar alguém, por exemplo, né? Estender a mão, às vezes não é muito daquela cultura. Tem lugar que não pode apertar a mão. Apertar a mão, o abraço, né? Tem lugar que o homem pode andar abraçado, mas o homem e a mulher não pode, mas o homem com o homem pode andar de mão dada. O brasileiro tem essa coisa mais calorosa, né? Mais extrovertida, né? E não é assim em outros países, né? Então, essa coisa do choque cultural, né? Então, ter um conhecimento mais amplo acerca de outras culturas... Já vai ajudar bastante nessa relação tanto do idioma, né? Como dos costumes também é extremamente importante. Evita até aquela coisa, né? Da frustração, do desânimo, né? A pessoa fica, às vezes, por não conhecer muito a realidade do país, os costumes. Ela, quando se depara com esses costumes, né? Com certos tipos de comportamento, muitos até desanimam e até desistem, né? De permanecer naquele local e tal. Porque já não teve, né, uma visão ampla da coisa, dos costumes, do comportamento ali, uma visão prévia, né, de como aquele país... Se você então vai visitar um país, é uma coisa. Mas se você vai lá para trabalhar, para ser um pregador, trabalhar mesmo numa empresa, vai ter uma relação de trabalho com aquele país, você tem que se preparar, né? Tem que se preparar. Para poder essa relação internacional não ficar tão capenga, digamos assim, né? Eu tenho até muitos amigos que foram, mas voltaram. Não conseguiram ficar. Não conseguiram se adaptar por essa questão mesmo. O pessoal é muito alimentação. O pessoal é muito frio. E vou te falar, não é só fora do país, não. Tá? Porque se você sai do Rio para o Nordeste, para o Norte, você vai sentir.
Você já tem uma diferença. Aqui no próprio país, nosso país é enorme, né? País continental, Sim, né? No nosso país já tem uma diferença, já tem palavras, por exemplo, que um pregador, falando da gente, né? Palavras que um pregador pode falar aqui no altar e já não vai poder falar no altar em outro lugar. Sim, é verdade. Palavras que um pregador vai falar lá, mas se ele vier para cá, ele tem que saber. Tanto eu estou no Rio de Janeiro, se eu falar essa palavra que eu falava lá, todo mundo falava lá, aqui, vai dar ruim. Porque, então você já vê esse choque de cultura dentro do nosso próprio país. Verdade. Né? Com certeza. Que coisa interessante. Mas vamos lá. Essa aqui é forte. O posicionamento diplomático do Brasil em guerras, como Israel contra Hamas e Ucrânia contra a Rússia, ou em vice-versa, Hamas contra Israel. E aqui Israel contra Hamas eu até tenho uma ressalvazinha, porque foi o Hamas que começou contra Israel. Foi o Hamas que invadiu Israel e fez aquela atrocidade toda lá. O Israel só, né? Revidou e agora está lutando, está querendo seus direitos lá e está lutando. Mas o Hamas, o Israel estava lá tranquilo, vivendo a vida dele tranquilo. O Hamas, então, eu trocaria aqui, eu colocaria Hamas com Israel. Sim, sim. E a Ucrânia com a Rússia, a mesma coisa. E foi a Rússia que começou essa história também, né? Justamente. Foi equivocado o posicionamento diplomático do Brasil em guerras como essas aqui. É um posicionamento equivocado? O que vocês... A gente teve dois... a gente está com o atual governo agora, né? A questão da Ucrânia, a Rússia e a Ucrânia foi ainda no governo anterior, né? Inclusive... Início, né? Final, na verdade. Final e já pegou. E o Brasil adotou muito mais uma postura neutra naquela ocasião, né? Inclusive sofreu muitas críticas por conta dessa postura neutra. Porque existia ali, obviamente, uma questão também de interesse. De um interesse brasileiro, de não... O Brasil sempre foi um país muito pacífico, né? O Brasil esteve ali presente na Segunda Guerra Mundial e aqui, né, na questão das Malvinas e tal, não teve muita intromissão. Então, o Brasil sempre foi um país muito pacífico. Sim. Então, o Brasil procurou ficar neutro naquela questão e houve muita pressão, tanto dentro do Brasil quanto fora, de que o governo brasileiro tomasse uma posição por um lado ou por outro. A gente sabe que essa pressão seria do governo anterior. Do governo anterior, que foi naquela questão da Rússia e Ucrânia. Que a gente sabe que é uma questão ali, né? Enfim, o Vladimir Putin, aquela questão do sonho ainda do bloco soviético, né? Então... E o Brasil, ele tem muita negociação com a Ucrânia, né? A gente tem algumas como é que eu vou falar? Negociação mesmo, né? Tem muito... Tem uma palavra específica que me fugiu aqui agora. Negociações com a Ucrânia. Vamos botar essa palavra mesmo. Com a Ucrânia, né? Deveria ter alguma manifestação. Até eu vi que uma média de 30 a 40 brasileiros se prontificaram para ir guerrear a favor da Ucrânia. Sim, tem esses... não sei se são guerrilheiros independentes, né? Tem um nome, na verdade, que se dá, mas são pessoas que vão lá e que vão lutar de vários países, entre aspas. Na verdade, assim, eles recebem, né? Eu vi que a Ucrânia, ela oferecia, para quem quisesse guerrear com ela, 400 mil euros, que dá um pouco mais de 2 milhões de reais, né? Para a família, se caso que a pessoa morresse. Quer dizer, você não vai lá, morreu, mas fez a vida da família, a família fica bem. Se fosse o caso de morrer. Eu acho que no caso da Rússia e Ucrânia, o Brasil fez bem de se manter ficar mais neutro. E agora, já no governo atual, é quando explodiu essa questão de Israel, Hamas, né, o pastor Gilson? Eu acho que, de fato, a Rússia, ela começa, né, esse embate aí com a Ucrânia, salvo engano, é porque a Ucrânia, né, ela externou uma entrada na OTAN, né, e a Rússia... ela se sentiu muito incomodada com aquilo e iniciou a guerra, né? O governo anterior manteve a postura da neutralidade, achei que acertadamente, até porque o Brasil também tem negócios com a Rússia, né? Teve a questão até dos fertilizantes. Sim, exato. Também. Né? E conseguiu trazer para cá. Então, acho que foi uma postura mais acertada. A questão aí da guerra do Hamas contra Israel, aí eu acho que faltou muita habilidade no governo atual, porque claramente tomou um lado. E tomou o lado, na minha opinião, errado. O lado do Hamas. Porque o Hamas podia atacar Israel e Israel não podia revidar. Tinha que sofrer só ataques. Não, isso aí foi demais. Entendeu? E o ataque, não é que Israel quer o mal da nação, lá do povo da Palestina. Porque o ataque é necessário numa guerra até para se manter o respeito.
É mais ou menos o seguinte, olha, não mexe Não aqui faz não, isso de novo, porque não. vai dar ruim para você. É assim que funcionam as coisas numa guerra. Então, eu acho que, de uma forma muito A impressão que errada, ficou o é que governo, só Israel estava fazendo atrocidade, maldade. Justamente. E quando jogavam lá as bombas, matavam mulheres e crianças também. Ainda fala-se muito em crianças e mulheres, crianças e mulheres, crianças e mulheres, como se os soldados do Hamas, né? Sim, sim. Só que quando o Hamas invade, eles vão literalmente em toda o povo civil de Israel, pegando velhos, crianças e tudo, e isso foi deixado de lado praticamente. E a mídia tradicional, Foi muito infelizmente, estranho isso aí. apoiando isso tudo, né? Toda uma propaganda, na verdade, contra Israel, né? Ainda hoje, recentemente, agora teve um artista famoso, né, um cantor de uma grande banda, dizendo que é mentira de que houveram aquelas atrocidades como estupro isso? e outras Tem coisas. vídeos? Exatamente. Então houve toda uma propaganda, na verdade, contra o Estado de Israel, inclusive com ataques antissemitas em outros países, né? Cidadãos israelenses em outros países com estabelecimentos sendo pichados, suas casas sendo marcadas, né? Você viu o poder da mídia, né? Exatamente. O poder da Então, mídia, justamente. e o governo brasileiro, não só o governo, como políticos mesmo, né? Aqui no Brasil, tendo um posicionamento, inclusive com protestos, né? Nas ruas, com bandeira da Palestina e tudo mais, em favor do Hamas, né? Que é notadamente Agora há um grupo erro na terrorista, ONU, né? porque pelo que eu li, posso ser que eu esteja errado, mas pelo que eu li, a ONU, ela não lista o Hamas como um grupo terrorista. Se não lista, devia listar a partir de agora. O Hamas não entra na lista da ONU. O governo brasileiro, aliás, se baseia nisso. Na primeira fala do presidente, ele fala de atos terroristas, na primeira fala. Mas depois parece que dá uma recuada. Porque a própria ONU não lista o Hamas como grupo terrorista, mas como um grupo de resistência, né? Mas se ele não aparece na lista da ONU como grupo de terror, deveria aparecer a partir de agora, depois que ele fez, né? Mas já deveria aparecer, mas... Enfim, é um assunto bem polêmico. E por outro lado, Israel tem sido chamado de terrorista, né? Pois é. Quer dizer, uma tá nação que está se causando defendendo, terror, né? Exato. está se defendendo e defendendo os seus, é uma coisa bem ruim. E seria muito bom também se numa guerra você conseguisse identificar, conseguisse pegar, vem aqui você, vem aqui você, vem aqui você, pá. Não, você é bonzinho, você... Mas guerra não tem. Infelizmente, há danos colaterais. Infelizmente, qualquer guerra vai ter isso, né? Não que a gente esteja a favor disso, não. Eu sou muito contra isso, não era para ter nada disso. Infelizmente, isso é até normal numa guerra, né? É uma pena, né? É uma pena que esse pessoal vai para esse lado aí. A Igreja Internacional da Graça de Deus alcança mais de 100... Vamos falar de coisa boa, né? Bora. Viu, hein? Deixa essas coisas para lá. A Igreja Internacional da Graça de Deus alcança mais de 190 nações. 190 nações. Qual a importância desse número para o Brasil? Então, eu acho que, assim, em se tratando de ser uma igreja, e obviamente tem propósitos sempre pacifistas, né? A gente sabe que, como igreja, o objetivo da igreja naquele país é levar a pregação do evangelho, anunciar Jesus como Salvador e alcançar almas. Mas essa projeção da Igreja da Graça em tantos países assim acaba dando também uma visibilidade muito boa. Fazendo uma comparação aqui, ainda que haja um abismo entre uma coisa e outra, por exemplo, o Pelé é conhecido como rei do futebol. Então, teve lugares em que a guerra parou por causa do Pelé, por causa do futebol. Por causa do jogo que então, ele o Pelé ele tinha acesso em todos os lugares, em todos os países, por causa da sua figura tão bem projetada no futebol. E isso acaba também projetando o país Brasil. Então, acho que a Igreja da Graça, levando para a questão espiritual, ela faz esse papel também em outros países, quando ela está ali muito bem representada e, obviamente, ela leva consigo a bandeira do nosso país, do que é o nosso Brasil, país, né? Graças a Deus, verde e amarelo, que são as cores do nosso país, e a igreja leva bem isso aí, né, pastor Gilson? Com certeza, o evangelho é propagado, né, pastor Ednilson? E ali contribui muito para a transformação de uma sociedade. E, consequentemente, aquele país sendo transformado pela pregação do Evangelho também, né, as pessoas assumindo ali, né, os valores judaico-cristãos, vai facilitar, consequentemente, através dessa transformação, até a relação do Brasil com outros países. E a gente nem está falando da parte espiritual, né? Porque Jesus falou que esse Evangelho vai ser pregado em todos os lugares, aí ele vai vir um fim, né? Aí vai vir um fim, isso aí é importante também.
porque logicamente não é só a Igreja da Graça que está fazendo isso, mas é motivo de um orgulho, no bom sentido da palavra, né? De saber que a nossa igreja está fazendo o trabalho que Com Jesus certeza. mandou fazer. Exato. E que essas nações conheçam o Evangelho para terminar essas guerras, desculpa, idiotas, umas coisas bobas. O segredo da evangelização, né? Porque brigar por causa de um filete de terra, irmão, e matar um monte de gente. Conforme as pessoas vão se aproximando mais de Deus, né, isso vai impactar na cultura. E na cultura vai desaguar na política, consequentemente. Consequentemente. O mundo anda capenga, né? Um ponto aqui importante disso, citando aqui até a questão do evangelho, é que, obviamente, a gente sempre vai trabalhar pela paz, mas nunca esquecendo de que, infelizmente, as guerras fazem parte dos sinais que Jesus disse do fim, né? Então... a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí no final. Eu vou chamar um break agora, rapidinho, e depois desse comercial a gente vai voltar a falar sobre esse assunto que o pastor abordou aqui, porque eu acho importante. Vamos lá. Graças a Deus, voltamos agora com Conexão falando de relações internacionais. Eu estou com o nosso pastor Alexandre Coutinho, que é o nosso pastor lá da nossa igreja em Vila São Luís, e também com o nosso pastor Gilson Alves, lá de Pedra de Guaratiba. E assim Deus está ampliando esse assunto, que seria... Pastores, eu confesso a vocês que quando eu vi esse assunto aqui, que a produção me manda, eu falei, caramba, essa produção está querendo me colocar numa situação... Você nunca sabe que caminho vai tomar, né? Mas aí a gente está trazendo também para um lado espiritual um pouquinho, porque é um assunto pesado se você for levar, falar de guerras e tudo mais. Sim. Cada um tem suas opiniões. É verdade. Essas opiniões vão divergir muito também, de acordo com a fé de cada um. Sim, verdade. Com certeza. Quer dizer, então a gente tem que ter um cuidado realmente. Mas a gente sabe muito bem qual é o nosso lado é Jesus Cristo, como diz o pastor Jaime, né, lá em São Paulo, nem sou de direita, nem sou de esquerda, nem sou do centro, eu sou do alto. Glória a Deus. E que a gente seja assim sempre, né? Verdade. No nome de Jesus. O senhor abordou um assunto antes de eu chamar o comercial no bloco anterior. É sobre a questão das guerras, né? Jesus disse que as dores do fim, além de outras, questões naturais, por exemplo, incluiriam guerras, né? Então ele fala de maremotos, terremotos, mas guerras, pestes, né? Agora recente aí, 2020, o mundo se assustou bastante com a questão da pandemia, mas as guerras e os rumores de guerra, as possibilidades, né? De vez em quando alguém, comenta sobre a possibilidade de uma terceira guerra mundial, quando envolvem, inclusive houve esse temor na questão da Rússia e Ucrânia, de que com a entrada da OTAN, os outros países ali da Europa se intrometessem naquela guerra e a coisa dimensionasse a nível global, né? Então, a gente está sempre com esse rumor de guerra ou grandes conflitos que acontecem. Algo que Jesus já falava 2000 anos atrás. Exatamente. Né? Que viria e seria um dos sinais, né? Da volta dele do fim dos tempos, né? Então é importante pensar nisso, né, pastor Gilson? Com certeza, né? Ele mandou nós atentarmos para os sinais, né? E às vezes parece que o mundo está um pouco assim, disperso, né? É anestesiado, Anestesiado, né? Acho que o pecado anestesia a pessoa. Justamente. É como se houvesse, como diz lá em Coríntios, né? O entendimento, o Deus desse século, ele cega o entendimento daqueles que são incrédulos, né? E cega mesmo, você vê que tem um estilo de vida, um tipo de vida que não tá fora do eixo, mas a pessoa acha que está tudo bem. E aí, está totalmente alienada, né, pastor? Muitas coisas que estão acontecendo e nós percebemos. Então, mas aí que está, estão alienadas no nosso ponto de vista. Porque no ponto de vista deles, nós é que estamos alienados. Justamente, sim. Então, assim, é uma coisa muito séria isso. Cai um pouco naquilo como nos dias de Noé, né? Em que as pessoas viviam, casavam, se davam-se em casamento e não atentaram que o fim estava chegando, né? Cabe a gente fazer diferente, sabia? Esse dia eu preguei isso aí. Lá na igreja, estava falando com o pessoal da minha igreja lá. Quando a gente faz diferente na direção de Deus, Deus faz a diferença na nossa vida. Verdade. E eu até falei do Noé, o pastor falou do Noé, eu lembrei, porque eu comentei do Noé. O que o Noé fez foi muito diferente, mas ele foi na direção de Deus, mas foi muito diferente. Ninguém nem conhecia a chuva descendo do céu naquela época. É verdade. Então foi muito diferente o que o Noé fez, foi muito diferente. Mas ele fez na direção de Deus, ele fez a diferença, ele salvou a família dele. Quer dizer, então é importante a gente estar preparado para fazer o diferente de Deus. Né?
e preparado para isso tudo aí, porque como o pastor falou, daqui para frente essas coisas vão aumentar, né? A gente sempre olha para melhorar, sempre busca melhorar. A esperança de dias melhores, né? Mas isso vai no contrassenso do que a Bíblia diz. Se a gente for pé no chão mesmo, a gente vai entender que vai acontecer de certa forma, por exemplo, durante a pandemia, e diante de situações como essa, muitos acabam estando mais propensos até à pregação do Evangelho. Sim, porque diante de um cenário iminente de guerra ou de possibilidade de morte, como foi na pandemia, então acho que as pessoas, eu percebi isso durante a pandemia. Mas outro sinal também é a frieza do homem, né? Então, no final das contas, a gente fica sempre tendo que olhar para o que Jesus ensinou para o final dos sinais dos fins, né? Que é a frieza do homem, o homem não querendo saber de Deus, mesmo passando por tudo isso. Sim, sim. É uma pena, né? A própria pandemia, assim, eu pessoalmente falando... Todo mundo achou que ia melhorar depois da pandemia, Eu achei que ia vir um grande avivamento, um grande despertamento, né? Pensei que fosse mas ainda pode acontecer, vamos manter a nossa fé firme, foi agora, né? Faz 2 anos só. Vamos ficar firme na fé aí que ainda vai acontecer, em nome de Jesus. A palavra está lá, né, pastor? Está lá. Abre aspas, vamos lá. Brasil está entre piores países em representação feminina no legislativo. Que coisa, hein? O Brasil ficou atrás de Arábia Saudita e da Rússia no ranking de representatividade feminina nos parlamentos nacionais dos países do G20. Já México, África do Sul e a Argentina contam com maior representação de mulheres do grupo. Dos 594 parlamentares brasileiros em 2022, 89 eram mulheres, o que corresponde a 14,8% do total, muito pouco realmente. Os dados foram divulgados pelo IBGE, com informação da ONU, Organização das Nações Unidas, de 2022. Em 2024, 18% dos congressistas brasileiros são mulheres, segundo dados da Câmara dos Deputados e do Senado. O Brasil já tinha mais assentos ocupados por mulheres do que o Japão em 2022. Entre os integrantes do G20, o país asiático é o que mostra o pior cenário em igualdade de gênero em representação política, 9,6% de mulheres no parlamento. A fonte noticias.com.br. Agora eu vou falar uma coisa aqui, espero que as mulheres não fiquem tristes comigo. Sério. O Japão, culturalmente, financeiramente, é melhor do que nós ou não? Uma ilha, o Japão é uma ilha, pequena, pequena. Nesse monstro que é o Brasil, com tantas riquezas, que dá essa briga toda nas políticas aí, por causa de tanta riqueza que a gente tem. O Japão é uma ilha que, inclusive, já foi destruída. Sim, né? Com certeza. Já foi completamente destruída. Aquelas bombas lá de Hiroshima. Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial. E se refez. E aí você olha para o Japão e olha para a gente. Pô, tecnologia, cultura, financeiro, tudo são melhores que a gente. Aí, mulheres. Aí, é por isso que eu falei, não fica chateado comigo. Mas lá é muito menor o número de mulheres no parlamento do que os homens. O que está acontecendo, irmão? Será que a gente está tão errado assim? Será que o mundo está tão errado assim? Será que a Bíblia está tão errada assim quando coloca o cabeça do lá o homem? Será que a gente é realmente tão tradicional, como eles gostam de dizer, e tem que acabar com esse tradicionalismo? As mulheres precisam ocupar seus espaços, lógico, não estou falando nada contra isso. Mas fica, eu gosto de falar uma pimentinha, né? Fica uma pimentinha aí, né? Porque o Japão, olha o Japão, irmão. Quem é o Japão? Mas a questão assim, né? Eu não sei se eu poderia começar. Pode começar. Claro, não tem ordem, não. Não, assim, né, pastor? Eu acho que essa questão aí cabe mais ao interesse da mulher pelo lado político do que propriamente uma barreira que se é colocada. É porque no país não tem essa barreira. Não tem essa barreira? Quer dizer, tem, mas é pouco. Não é como antigamente. Eu acho que, salvo engano, por exemplo, os países têm até, os partidos, acho que tem até um percentual
né, obrigatoriamente falando. Tem cota, né? Tem cota para colocar a mulher. Se você vê aqui que em 22 eram 89 mulheres, 14,8%. Em 24, 2 anos depois, já são 18%. Justamente, então tem um crescimento. Tá crescendo, Agora, sim. tudo é o interesse, por exemplo. O que impede uma mulher de se candidatar hoje? O que impede ela de se candidatar a uma vereadora, deputada Nada. estadual? Não tem nada. Na Agora, verdade, assim, os partidos políticos, eles têm dificuldade sim. de preencher a cota de cota. candidatas, porque não há um Então grande não há um interesse, no Não há um caso. Não há um interesse. interesse. Vocês entendem que é mais um interesse. Porque o ambiente político é um ambiente, não vou colocar machista, acho que masculinizado é o termo mais apropriado. Pela questão da competitividade, Competitividade, né? a luta ali, aquela coisa ali de guerra de narrativa, do enfrentamento, né? Do embate Aí, político. vou te falar, as mulheres, elas são valentes, né? As mulheres são valentes. E há, sim, nas empresas, isso é dentro do nosso país, há, sim, nas empresas uma diferença de tratamento. Lógico, há suas exceções, né? Tudo há suas exceções. Mas se a gente for ver direitinho, há diferença, sim, de tratamento quando é um homem e uma mulher. Né? Você vê em várias empresas, você vai estudar um pouquinho, você vai ver em várias empresas que mulheres que têm o mesmo cargo, e às vezes exerce até esse cargo com mais maestria, digamos, do que o homem, termina recebendo menos. Quer dizer, você vê uma empresa, está cheia de mulheres trabalhando, mas o salário delas é menor do que se fossem homens trabalhando. Uhum. E isso não faz sentido, você está fazendo o mesmo trabalho, mesma carga horária, e está exercendo a mesma função e até melhor, às vezes, tem que ganhar a mesma coisa e até mais. Então, não é que não existe, existe. Eu só coloquei porque, assim, né, no Japão, foi só por causa do, né, da nosso abre aspas de hoje, que está rendendo o abre aspas de hoje aqui. Vai render. As irmãs estão na fora já orando para mim de cara feia. Só me surpreendeu aí, o Brasil está atrás da Arábia Saudita, né? Estranho demais isso. Como é que pode? Como é que o Brasil... É por isso que eu tenho dificuldade, irmão, com essas coisas. Como que o Brasil está atrás da Arábia Saudita com tanto esforço da mídia, da mídia pesada, porque a mídia é pesada para ajudar mesmo nesse ponto, para tirar essa discriminação, para levantar as mulheres, né? Como é que pode ficar abaixo da Arábia Saudita? É estranho, né? Acho que essa igualdade também, pastor, que é buscada, ela precisa ser de médio e longo prazo, né? Hoje a gente já tem dentro dos partidos políticos, sei lá, partido tal mulher. Então, dentro daquele partido já tem faz meio essa que divisão, um setor para a mulher, exatamente para dar mais abertura, né, e mais protagonismo para as mulheres dentro do cenário político, dentro do parlamento. Mas você acha que uma coisa como essa, você fazendo um partido, um espaço separado para as mulheres, isso traz melhor para elas? Olha, eu acho que não, porque é um tipo de segregação, né, na verdade, né? Você está falando assim, ali é as mulheres, tá? Então não vou lá não, porque ali são as mulheres. Porque essa é a narrativa atual, né? Então tem muita essa coisa da igualdade e tal. Se é para assumir, então assume. Eu vou ficar lá no meio dos vereadores, dos deputados, dos senadores, no meio dos homens lá e vou brigar feio com eles. Eu sou mulher, mas estou ali para mostrar que eu estou aí para trabalhar. Não importa se só porque eu sou mulher, eles vão se levantar contra mim, não. Então tem que estar no meio, poxa. Claro. Né? Se quer entrar naquele ambiente, né? É um ambiente pesado. É um ambiente pesado. como aquela coisa usou a palavra apropriada, é um ambiente pesado. Pesado. E as mulheres estão aí, ó. Tem que subir mesmo, tem que entrar. As irmãs entenderam, né? Não tô... Agora, o que não consegue, o que eu não... Vai, se vocês se candidatarem, eu já tenho meu voto. Tá bom? O que não entra muito na minha cabeça, por exemplo, o empresário, por exemplo. Ele vai lá, monta a empresa dele, aí ele tem uma mulher que é extremamente competente, produtiva, né? Ela é mais dedicada do que o próprio homem, ela rende mais para a empresa do que o próprio homem. O que faria esse empresário, né, dar mais valor ao homem que está abaixo dessa mulher em produtividade, em rendimento dentro da empresa? Isso aí é uma coisa que não entra muito na minha cabeça também. Faz sentido também. Então, sinceramente, eu digo para o senhor, acho que os estudos estão um pouco deturpados, porque não tem muito sentido, sinceramente. Tá certo. Então, o Abre Aspas de hoje está aí, com polêmicas. Essa do Japão ter pouquíssimas mulheres no parlamento me fez falar, né, trazer essa narrativa aqui, mas
Nada contra as mulheres, quero que as mulheres ocupem o espaço. Já tivemos uma presidenta, né? Verdade. Não, também não deu muito certo, mas tudo bem. Vamos para cá, vamos voltar para cá. Que venha outra e que dê certo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14, diz o seguinte, eu separei aqui. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Como que você vai se prender num jugo desigual com os infiéis? Né? Aí você traz para o lado espiritual essa situação de relações internacionais. É bem complicado, porque se você for num país... A gente não pregou fora do país, eu não preguei fora do país ainda. Nem eu. Se Deus me permitir, eu vou pregar fora do país um dia. Mas se não, também eu estou na mão de Deus. Onde Ele me mandar, eu estou. Mas nunca fui. Mas eu ouço muito, eu escuto muito, é um assunto que me chama bastante atenção, né? De pastores que vão para outros países. E como o pastor Gilson falou no bloco anterior, tem pastores que vão e não conseguem nem ficar. Não consegue ficar. A cultura é diferente, é tudo diferente, e a pessoa começa a querer entrar em desespero mesmo. E até voltam. Mas assim, acho que é um desafio muito grande você olhar para um trabalho num país. Eu sou brasileiro, estou em outro país. E eu olhar para aquele trabalho e falar assim, bom, isso aqui não está na Bíblia que eu pregava lá no país. Não está no conceito do que eu ensinava lá. E todo mundo faz. Porque a Bíblia para a gente é uma só, né? A Bíblia para a gente não muda, ela muda a língua, a escrita. Exato. Né? Você vai ter ela na língua inglesa, no alemão, ela vai ter, né? Mas ela tem que estar com o mesmo teor, mesmos princípios, mesmos mandamentos. Mas só que você chega em país que beber não é problema. Você chega em países que certas coisas são feitas que é mais costume do que Bíblia e que as igrejas adotam. Como é que a gente fica num caso desse? Como é que eu vou me prender a um julgo desigual com o infiel? E são situações onde o pregador, a liderança, se permitiu agir muito mais pela cultura local ou do país do que pelo princípio bíblico, do que pelo princípio da palavra. O que não é certo. O que não é certo. E, obviamente, a palavra de Deus precisa estar acima de tudo. Então, se você chega num país e há usos e costumes naquele país que são incompatíveis com os princípios, com os valores, com os mandamentos da palavra, a verdade precisa ser dita, obviamente. Claro que com certo cuidado, porque está ali para se ganhar aquela alma, mas a verdade precisa ser colocada. Né? Pastor Gilson, isso não seria, então, um julgo desigual? Você se prender um julgo desigual com os infiéis? Seria. Aqui no Brasil seria. Mas assim, você está no outro país, você tem que ganhar aquela alma. Cara, aí que complicado, né? Porque você está ali, os usos e os costumes já são os mesmos, todo mundo está acostumado com aquilo, e você vai chegar ali, você não vai botar o pé na porta. Você vai ter que saber chegar, ir devagar, ir tratando. É difícil, hein? É complicada a situação, né, pastor? Mas eu corroboro aqui com o que disse o pastor Alexandre. Jamais, né, a palavra de Deus, né, ela deve submeter-se a qualquer cultura. A gente, aos poucos, tem que ir trazendo luz. A Bíblia diz que nós, como igreja, somos a luz do mundo. Então, devemos ali iluminar as pessoas. É claro, você tem que criar vínculo com as pessoas para poder, né, chegar a elas e trazer a revelação do Evangelho. Porque se você não criar um certo vínculo para poder chegar, você não vai conseguir também evangelizar aquela pessoa. Mas deixando bem claro, pelo anúncio da verdade, né, o porquê de certos comportamentos, o porquê de rejeitar certas atitudes, certos hábitos, certos costumes, porque a própria palavra de Deus, que é o nosso instrumento de fé... Não vai ser na força, não vai ser na palavra. E justamente, isso aí. Nem por... Lucas 6 fala que eu não devo julgar, senão vou ser julgado. Isso aí. Não devo prender, senão vou ser preso também. Tem que soltar para ser solto também. Em Lucas 6... Mostrar para a pessoa que ela está ali, talvez ali, está prestando até algum culto, mas a gente tem que chegar para consertar esse culto que ela está prestando.
trazendo o quê? O anúncio da verdade. Aí é Que foi o que o apóstolo Paulo aí é pela fez, palavra, né? O apóstolo Paulo, ele conseguiu transitar muito bem, né? Entre os gregos e romanos, né? Entre diversas culturas, até nas suas viagens missionárias, né? E ele conseguia transitar bem. Ele chega dizendo, eu fiz-me disso para ganhar esse, fiz-me daquilo. Então... Não, ele tem uma discussão com o Pedro, né? Que o Pedro está junto com eles lá, lembra? Exato, aquela questão e aí dos gentios, chega os romanos, né? quando chegam os romanos, quando chegam os judeus, o Pedro muda completamente. Justamente. Quer dizer, aí o Pedro vai, peraí, com os judeus você é de um jeito, com os romanos, quando os judeus não estão, você é de outro. Sim. Oh, isso aí não é para mim não. E ali se divide, aí o Pedro vai para um lado, o Paulo vai para o outro, e o Paulo começa a ficar mais sozinho no seu ministério, né? Sim. E a sabedoria dele, salvo engano, acho que é em Atenas, né? Que ele vê o altar lá que está escrito Deus desconhecido. Ele vai lá e fala. Ele usa aquela situação ali para poder anunciar o evangelho sem deturpar a palavra, sem ferir as escrituras. Mas é difícil, né? É difícil, não é fácil. Mas você está a pessoa já te olha atravessado, né? Sim. Esse cara vem de fora, lá do... Rapaz, dá uma coisa assim. Quando o pessoal fala que o Brasil é terceiro mundo, sinceramente, dá uma coisa assim dentro de mim. Eu falei, meu Deus do céu, como é que pode? Aí eu sempre volto pro Japão, falei, cara, o Japão, cara. Alguém tem que ir lá pro Japão e aprender. Não é possível, cara. Tem que pegar a Brasília todinha e levar a Brasília para lá, todinha. Vai pro Japão lá, para aprender lá, porque é impossível uma ilhazinha que foi destruída completamente e tá lá uma potência. Cara... já até sugeriram, né, que para dar certo o Brasil de trazer 60 milhões de japoneses para cá. Né? Singapura também é um exemplo disso, né? Singapura. Pois é. Tá, vamos lá. O que a democracia nos concede que é diferente de países que adotam outros regimes? Pois é, começando aqui, né, eu acho que a coisa muito importante é a liberdade, né? Eu acho que há regimes, a gente vive num regime democrático, né? E a democracia, ela permite que nós tenhamos a liberdade de expressão, né? Ainda que em um momento ou outro possa se acreditar que essa liberdade está um pouco restrita, né? Porque mais um momento do que outro. Não pode se falar sobre tudo, mas acho que a liberdade é o carro-chefe porque é através da liberdade de expressão que todas as outras liberdades podem ser defendidas, né? A gente tem regimes como regime parlamentarista, né? Outros regimes que existentes por aí. Eu estava vendo que a nossa democracia é representativa. A gente tem a democracia direta, indireta, no caso a representativa. E eu até vi que tem uma outra democracia que o pessoal costuma falar. São vários tipos de democracia que foram aparecendo, desde a Grécia lá, quando aparece, depois aí tem aqui tal do iluminismo, aí a democracia vai mudando, enfim. Mas eu até acho que uma das melhores coisas da democracia seria a nossa liberdade. Só que essa democracia nossa não está dando liberdade para a gente. Porque quando você vê um jogador de vôlei ser demitido do seu time porque ele colocou uma posição do que ele acredita, isso não é uma democracia. Quando você vê um professor de educação física e um técnico saírem da nossa seleção de vôlei há poucos dias de uma como é que fala? Uma Olimpíadas, porque falaram que eram pró-aborto, pró-vida, não é uma posição deles, quem é a favor do aborto, que fale a favor do aborto, quem é pró-vida, fale a pró-vida. Qual o problema dele falar? Ele não atacou ninguém. E de repente o cara foi demitido e a gente vai ter que refazer, acho que se eu não me engano, a seleção de vôlei, ou de basquete feminino, não lembro agora, isso já é recente. Recente, Isso é recente. Não vai me falar, então, em democracia representativa, onde você tem liberdade, né? Porque essa deveria ser a melhor coisa que a democracia trouxe pra gente, né? Mas, poxa vida, você agora tem que ter cuidado. Até a gente mesmo, que não tem expressão praticamente nenhuma, né? A gente tem que se policiar. Né? A gente não tem expressão praticamente nenhuma. O Brasil passa por um momento bem delicado nesse aspecto. Se você for colocar no Instagram alguma coisa, de repente até bíblica mesmo, da palavra, eu já fui tirado de lá. Tirou o post porque eu falando de Jesus só isso, não estou atacando ninguém, estou falando de Jesus. Isso aconteceu com a minha esposa também.
Então a gente está vivendo um tempo aí bem complicado aí dessa tal democracia. E no fim, na nossa democracia, a vontade daqueles que fazem as escolhas, elas não são respeitadas, né? Porque os brasileiros escolhem políticos através do voto, da eleição, e aquele posicionamento político, seja inclinado mais, por exemplo, para o conservadorismo ou para o progressismo, acaba que no fim ele não é respeitado, né? Mesmo as escolhas, que são as escolhas da maioria, elas não são, porque tem toda uma questão de dar uma prevalência às minorias, por exemplo, né? Então, no final da democracia, porque se uma minoria vai prevalecer contra a maioria, aí deixou de ser democracia, né? Passou disso, fala alguma coisa. Não, é verdade. Alegra um pouco no coração, Não, fala que mesmo. tem esperança. A situação, a esperança a gente sempre tem, né, pastor? Com certeza. Deus é maior do que tudo e Ele sabe de todas as coisas, né? Mas o momento é um momento muito complicado. Muito complicado, né? Porque o que pesa muito não é o que se fala, é quem fala, né? Então, tem essa situação. Não, eu ouvi uma vez uma a coisa pessoa... está muito seletiva hoje. Um político falar assim, eu achei demais aquilo. Ele falou assim, aqui é democracia, vocês falam o que eu quiser. O cara falou isso assim, ó, abertamente, tá na mídia. O cara falou abertamente assim, não era reunião fechada, não. É aberta assim, cara, aqui é democracia, assim, vocês falam o que eu... Se falar o que eu quero falar, o que eu quero que vocês falem, tudo bem. Quer dizer, a democracia dele, né? Caramba, irmão. Eu falei, eu pensei assim, que ponto que nós chegamos. O político, ele se sente tão isento de qualquer coisa, né? Tão acima de qualquer coisa, que ele é capaz de chegar e falar assim, é democracia, você fala, contanto que você fale o que eu quero que você ouça, o que eu quero ouvir. Se você falar outra coisa, a gente vai conversar aqui mais severamente. E acaba se esquecendo, né, que foi o povo que colocou, né, tal político ali. Tem uma democracia que acho que é a direta, que vocês escolhem, o povo escolhe, mas o povo continua se envolvendo com as coisas, né? Os Estados Unidos é muito assim, né, pastor? A Europa tem muito isso também, né? Entendeu? Os Estados Unidos tem um sistema, a França, por exemplo, salvo engano, a França é campeã, né? O povo vai lá mesmo, faz assembleias, né? E eles se metem nos assuntos para tirar o voto, para colocar o voto. Na Suíça há condados em que o povo vai para a praça e o voto, eles levantam a mão na praça para fazer as escolhas. Justamente. Os Estados Unidos também tem. Os Estados Unidos tem, acho que recall, né? Recall. E ele tem um mandato lá, o polícia tem um mandato de 4 anos, digamos, mas se ele não estiver representando o eleitorado que o colocou lá, depois de 2 anos esse camarada pode ser removido. Pode ser removido. Entendeu? Quer dizer, são coisas que a gente devia adotar, né? Justamente, o problema é que o Brasil não adotou tudo, né? Não dá, né? Não é conveniente, né? Não é conveniente, poxa. Mas com tudo isso, a democracia ainda é o regime melhor do que muitos outros, né? Sim. Melhor de todos, né? É porque é um regime bom. Não é que é um regime bom. O problema é quem está lá. É que ele não está sendo praticado como deveria, né? Mas é um regime bom. O primeiro-ministro inglês, o Winston Churchill, ele disse, né? Que dos sistemas, apesar de ter falhas, é o melhor que tem. É o melhor que tem. Qual a importância de carregar preceitos cristãos ao tratar de relações internacionais? Qual seria, pastor Gilson? A importância de carregar preceitos cristãos ao tratar de relações internacionais? Aqui acho que entra muita coisa da ética, né? Da verdade, do compromisso. Né, nessas questões, por exemplo, tratados que eles vão ser cumpridos de fato, né, porque aquela nação ela carrega aqueles princípios. Sim. Né, os seus representantes eles carregam aqueles valores, porque tem muitos tratados aí, né, que são acordados, mas no final... Segundo as intenções, interesses. Né, então aqui eu acho que pesa muito a verdade. Uma nação que de fato ela carrega preceitos, né, princípios cristãos, ela vai se pautar de fato acima de qualquer coisa pela palavra de Deus. Então, acima de tudo, aquela nação vai ser uma nação, digamos assim, confiável, né? Desde que esses princípios eles estejam de fato pautando a nação. Né? Porque, por exemplo, o que afasta muito uma boa relação? Insegurança jurídica, né? Um sistema econômico fadado ao fracasso, onde afugenta até investidores de outros países, porque existe uma insegurança jurídica, existem declarações, por exemplo, que geram desconfiança e insegurança. Como é que eu vou negociar com um país que uma hora, né, está do lado azul, outra hora está do lado vermelho, né?
fazendo aqui uma... Você não sabe. Como é que... Um dia... Acho que usou a cor errada, mas tudo bem. Um dia defende uma coisa, outro dia defende outra. Quer dizer, como é que você vai confiar numa liderança que fala uma coisa agora e amanhã fala outra, Justamente. Como é que eu vou investir num país desse, que uma hora está aqui, outra hora não está mais? Isso aí, justamente. Isso é bem complicado, né? Bom, nós vamos agora, rapidinho, no quadro Opinião. A pergunta é a seguinte: qual a sua opinião sobre a relação do Brasil com outros países? Vamos lá, vamos ver o que o povo respondeu lá nas ruas. Eu estou vendo muita crítica negativa, muito imposto por cima da população. E se for levar isso para o campo internacional, eu acredito que não vai ser muito bom, não, comparado ao governo anterior, claro. Porque não tem muito investimento na indústria de base aqui, não tem muita atração para o mercado internacional, que é produzir tanto o setor eletrônico, que é muito importante atualmente, quanto automobilístico mesmo, parte de base, essas coisas. Eu acho que o posicionamento do atual governo foi do jeito que eu já esperava, né? De uma maneira, como é que se fala, menos incisiva, assim, sem escolher muito um lado, mas querendo que, né, acabe de um jeito ou de outro. E eu acho que seria tá sendo uma postura melhor do que eu esperaria do governo anterior. Eu acho que não. Ele deveria ficar, não devia falar nada, né? Acho que eu sou a favor dele ver só o país dele, só. Não opinar nada de país nenhum. Eu sou a favor disso. A posição do presidente, né, mostrando a sua incapacidade de lidar com um conflito que não é nosso, né? Ele parte de um princípio que o agressor é a vítima. Então, eu condeno completamente a posição dele e acredito que esse não é o melhor caminho para se tomar, né? A partir do momento que ele defende o Hamas, inventa número de milhões de crianças que foram mortas, não sei o quê, e ele defende a Rússia com unhas e dentes, tem algo esquisito nesse meio aí. Eu acho que ele está se posicionando. Está se posicionando dentro do contexto que lhe compete. Então, eu acho que ele pode participar, né? Que nós temos aí o G20 acontecendo, e se a gente não posicionar, a gente fica para trás. Por que primeiro ver lá fora? Por que tudo bem, lá tá pior. Lá tá pior, gente. Tá? Mas por que primeiro não é aqui, onde quem votou nele? Quem espera algo melhor dele. No outro tempo dele foi bom, mas agora não. Então o povo está cansado. Eu falo pelo povo. O povo está cansado, irmãos. A gente vai orando e determinando, e daqui a pouco as coisas vão melhorando em nome de Jesus. Também o tempo passa, né? O tempo passa, né, pastor? São quantos anos agora que os governos ficam? 4 anos. 4 anos. Depois passa. Vamos lá, vamos ver depois como é que fica, né? Eu não vou nem emitir uma opinião quanto a isso aí. Fica com a opinião do pessoal na rua. Eu quero direto para o X da questão. Vamos lá. X da questão de hoje: a relação internacional do Brasil com outros países deve mudar? Bom, eu vou trazer só 2 versículos para você. Só isso. 1 Carta aos Coríntios 15, 33 diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Eu preciso saber me relacionar com os outros países e saber qual é a conversa, né? Vamos ampliando esse versículo, né? Qual é a conversa? Qual é o teor da conversa? O que isso está agregando para o meu país ou o que eu estou agregando para o outro país? A gente tem que ter um cuidado muito grande. Tem um outro versículo que tem 1 Coríntios 10, 23, que diz assim, o Paulo: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então, assim, a última entrevistada, eu disse que não ia falar nada, mas deixa eu falar. A última entrevistada, ela falou assim: por que não olhar a gente primeiro? Por que está tão preocupado em ajudar lá fora, em mandar dinheiro para outros países, em ajudar médicos de outros países? Porque se a gente está aqui com o nosso país capengando, né? Por que está se metendo no quintal do outro, se o nosso quintal está cheio de vazamento, né?
E aí foi o que eu entendi que ela falou. E eu concordo com isso. Vamos cuidar primeiro da casa, como diz a Bíblia, né? Então, assim, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Eu acho que as coisas são para edificar. Então, primeiro aqui dentro, né? O problema é quando coloca, né, o alinhamento ideológico acima do benefício da própria nação, do próprio país. Né? Infelizmente, a gente tem visto muito isso nos últimos anos aí. Bom, amigos do Conexão, hoje nós falamos de relações internacionais. Eu estive aqui com o pastor Alexandre Coutinho e o pastor Gilson Alves, que vão dar os seus recados agora com vocês. Pastor Gilson, seu primeiro. Seja bem-vindo. Já quero começar o programa de novo com o senhor, hein? Muito prazer tê-lo aqui novamente, tá? E volte sempre. Pastor Ednilson, obrigado mais uma vez pela oportunidade, me sinto honrado, né, de estar aqui novamente. E quando o senhor precisar, nós estamos aqui às ordens para trazer, né, luz aí a um tema, um assunto de pauta importante, né, muito primordial para o nosso povo, para a nossa nação. Eu ministro ali na Igreja da Graça de Pedras de Guaratiba, estou ali quarta, sexta e domingo, quarta e sexta, 8h15 e 19h30 e domingo às 8 e 18 horas. E o nosso endereço é Estrada da Pedra 4652, em Pedras de Guaratiba, pastor. Graças a Deus. Obrigado, pastor. Também o Alexandre Coutinho. Pastor Alexandre, foi um prazer tê-lo aqui com a gente, tá? Mais uma vez também, né? Pastor Ednilson, prazer todo meu, foi um privilégio estar aqui nesse programa, junto com o senhor, o pastor Gilson. É um assunto tão importante, né? E foi um bate-papo aqui tão descontraído e tão leve, apesar do assunto poder descambar para assuntos mais pesados, mas a gente conseguiu conduzir aqui muito bem, esperando ter contribuído bastante. Eu estou ali na Igreja Internacional da Graça de Deus, na Vila São Luís, na Rua Avenida Brasil, número 241, com os cultos principais, às quartas, sextas, às 8, 3 da tarde, às 7 horas da noite, e no domingo, às 8 e 19 horas. Vai ser um prazer receber você ali. Graças a Deus. Olha, vocês podem me encontrar todos os domingos, 7, 9 e meia e 18 horas, ali na Rua Coronel Tamarindo 2030. Tem sido muito especial os nossos domingos. E eu gostaria que você estivesse lá com a sua família para você entender o que eu estou falando. Quarta e sexta, a gente tem reuniões, 8, 14, 19 horas. Segunda-feira às 19. Agora, domingo. Venha domingo e depois a gente conversa sobre os outros horários, tá bom? Você precisa estar com a gente, está muito especial. Conexão fica por aqui. Até o próximo programa. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.